E aí, Tá bom, como? tudo certo. Tá bom? Fofoca. Esperar mais uns Lá. minutinhos aí, que tem um pessoal Cadê o entrando. A chefe? Letícia Bartolomeu entrou. Boa tarde, boa noite. Para quem estiver chegando agora aí, boa tarde, boa noite também. Bom dia. Tá aqui. Deixa eu aumentar um Tá bom, pouquinho o vamos volume lá. aqui. Tudo bem. Boa tarde, Eu pôr óculos, Fabiano. senão eu não vou enxergar. Não, eu sem óculos também não consigo enxergar nada. Sem o óculos Melhor. não dá. Aqui fica um reflexo, né? Mas tudo bem. Ah, tá tudo bem. É melhor Nossa, enxergar grande a tela. público. E a chefe já Vamos dar entrou? mais dois minutinhos aí e a Tá gente já bom. começa. Aqui. Vou te mostrar aqui. Bom, Aqui. Nossa, tinha muito mais para contar, né? O público. é, Né? Aqui. Eu só com medo aqui que vai cair na água. não tem problema, acho que não vai ter nada de muito ruim. Ela que Boa cai tarde, a professora internet. Evelise. Bom, vamos começar, professora? Agora acho que já deu o nosso horário. Eu queria Uhum. começar a nossa live de Tá hoje, bom, então. tá. Eu acho que está com algum problema de conexão. Uma, Estamos começando mais uma live do Bate-Papo Papo Reto com a Ciência, que é o nosso programa semanal aí de divulgação científica das nossas pesquisas do laboratório. Para quem não me conhece, para quem também conhece, só reforçando, eu sou bacharel em Ciências do Esporte aqui pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, FCA, de Limeira. E atualmente eu estou no mestrado, faço parte do programa de pós-graduação em Educação Física, com ênfase em esporte e sociedade, orientado pela professora Eliana de Toledo, que também é nossa querida coordenadora aí do laboratório e grande idealizadora dessa nossa série de divulgação científica aqui pelo Instagram. E aí hoje a gente tem uma presença super, hiper, mega especial da professora Miriam Nomura. Já queria começar agradecendo aí pela presença, pela disponibilidade, que é uma docente bem ocupada aí. E queria agradecer pela presença, pelo prestígio. E pedir para que você se apresentasse formalmente, por favor, professora. Bom, boa tarde. Boa tarde. Ou quase boa noite. Já entraram aqui vários colegas, então aqui o Isso cumprimento a aí. todos. Em nome do grande mestre Publio, estávamos até há pouco momento deliciando com a história dele. Ouvir o Bom, público é minha sempre história ainda não gostoso, é né? tão longa, é média ainda. Contar um pouquinho, bem rápido, de formação, sou licenciada em Educação Física na Universidade de São Paulo. Depois desenvolvi o programa de mestrado na Yokohama Medical University, então fora do país. Depois retornei e o doutorado eu desenvolvi na Unicamp. E aí depois, durante o doutorado, eu ingressei na Universidade de São Paulo, então em 1996, e estou aqui até hoje. Então aí, em fevereiro, completando 25 anos. Caramba! Isso que é história, hein, professora? Ah, desculpa, estou falando que está com eco. Vai ter um problema aqui? Com eco? É, não O áudio sei. de quem tá com eco aí, pessoal? Acho que Vamos parou. escrevendo aí, por favor. Parou. Parou?
Muito bem, então vamos dar sequência aí às Está aí formalidades. comunicando que está com eco. Entendi. Bom, se tiver algum problema aí, o pessoal do chat avise, por favor. Bom, como eu já disse, essa daqui é uma série de divulgação científica na qual a gente apresenta alguns temas que são transversais aí dos pesquisadores do laboratório, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma pesquisa que foi realizada entre os anos de 2013 e o de 2015, que é intitulada A Transição da Ginástica Fundamentada nos Métodos Europeus de Ginástica para uma Ginástica Desportivizada, um estudo de caso da cidade de São Paulo no início do século XX. Essa pesquisa ela foi realizada entre os anos de 2013 e 2015. Ela envolveu aí cerca de 13 a 15 pesquisadores, dentre graduandos, pós-graduandos e docentes, de 3 das universidades estaduais daqui do estado de São Paulo, que foram a FCA Unicamp, conosco do LAPEG, com o pessoal na época da Unesp Rio Claro, com a presença da professora Laurita Schiavon, que agora está na Unicamp também, mas na época ela era docente lá da Unesp de Rio Claro, e com o pessoal da USP de Ribeirão Preto, a professora Miriam e alguns dos seus orientandos na época também estavam envolvidos. Então, o principal objetivo dessa nossa pesquisa, que teve financiamento da FAPESP, foi um projeto realmente grande, era o de investigar como que a ginástica chegou até aqui a cidade de São Paulo e como ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, estudando um pouquinho a história dos clubes que são clubes centenários, que foram ali fundados por volta dos anos 1890 até 1910, agora que a gente está no ano de 2020 e já completaram ali os seus 100 anos, né? Então a gente já teve algumas outras lives introdutórias com a professora Laurita, com a professora Eliana. Nas 2 semanas a gente teve convidados super especiais, que foram o professor Leomar, lá do Rio Grande do Sul, e a professora Evelise, que agora é docente numa universidade do Uruguai, e que serviram como grande referência histórica e cultural dessa nossa conversa de hoje, que busca falar um pouquinho sobre como o Esporte Clube Pinheiros, que é o atual maior clube da América Latina, né, em termos de espaço físico, como ele foi fundado, qual foi a relação dele com a ginástica e como ela se desenvolveu lá no comecinho, desde a sua fundação até os dias atuais. Então, para quem estiver acompanhando aí, a gente programou uma conversa hoje, eu e a professora, que vai ser dividida mais ou menos em 3 momentos. No primeiro momento, a gente vai comentar um pouco sobre a história do clube, a relação com a imigração alemã e como os alemães chegaram a fundar esse clube, dos motivos ali, dos porquês. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho da relação do clube com a ginástica, com o método ginástico alemão, que foi ali a base, né, da fundação do clube. E por último, a gente vai trazer ali uma análise imagética que nós realizamos de acordo com o acervo que a gente pôde obter através da pesquisa. Então, já queria começar a live também agradecendo a todos os curadores do Centro de Memória, Hans Nobelin, que fica lá no Pinheiros. Agradecer aos dirigentes do clube que permitiram a visita, né? E dizer que isso é muito importante, principalmente para que a história social da cidade, a história esportiva, seja mantida aí ao longo do tempo. E que, se não fossem por pessoas que tratassem tão bem dessa história, talvez ela já teria se perdido, né? Então, vamos começar comentando agora um pouquinho sobre a relação da história do clube. Se você quiser complementar alguma coisa, professora, fique à vontade. Fique à vontade para interromper a qualquer momento, que na verdade é para a gente trocar um pouquinho de ideia. Então, se quiser dar um stop aí. Então, não sei como resolver, que parece que está com eco aí. Eu consigo te ouvir bem. Então, mas o pessoal tinha comentado. Bom, primeiro, desculpe quebrar um pouquinho o protocolo, mas nós temos tantas personalidades aqui da ginástica que eu achar que dar um parênteses, começando lá com o professor Públio, e nos aguarda
uma visita logo após essa pandemia. E além da própria Estamos devendo a visita, visita, né? Desde a última live que ele está cobrando já. eles estão comentando que está com eco, então alguém precisa me Tá com ajudar eco, aí para mas dá para ouvir. resolver. Bom, se dá para ouvir, não tem problema. É, A gente vai seguindo. Caso tenha algum problema, eu peço que o pessoal do chat, por favor, sinalize aí. então, diz que é só na Bom, minha sala, eu não sei se o telefone está com algum... Melhorou? Não. fala de novo, professora. Então, eu acho que está com eco mesmo, eu não sei. Não, agora eu consigo te ouvir bem. Tá tranquilo. O pessoal tá Ok, comentando que dá para ouvir bem também. tá bom. Muito bem. Então, voltando a agradecer a todas essas personalidades da ginástica que estão nos prestigiando hoje. E hoje nós vamos tratar do Clube Pinheiros. Então, nós temos aqui que referenciar o professor Públio e a professora Yumi, que são as figuras mais, eu diria, que realmente não só iniciaram, como consolidaram a ginástica artística no clube. Então, São duas pessoas emblemáticas, né, na história do clube. exatamente. Então, acho que é um momento É verdade. bastante oportuno Merecem todo o para nosso... toda essa história que se traçaram, não só no clube, mas para a GA como um todo. É isso aí. E eu só As para histórias contar... vivas aqui acompanhando a gente. Isso, verdade. Né? Bom, muito bem. Então, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre a história para começar a contar um pouquinho dessa história, durante a pesquisa a gente foi buscar um pouquinho nos documentos, ali em alguns artigos e livros, inclusive da professora Evelise e do professor Leomar, que serviram de referência aí para esse nosso estudo, sobre como a imigração alemã chegou aqui no Brasil ali na década de 1820 e como ela acabou se disseminando, né? Então a gente vai começar por aí até a gente chegar na história do clube. E, bom, essa imigração alemã, ela se deu oficialmente, né, na década de 1820, no qual os imigrantes eles chegaram de forma a colonizar ali aquelas regiões do Sul e Santa Catarina. E ali, como descrito no livro do professor Públio, eles iniciaram ali o que ele chamou de período histórico, né? E ele chama esse período de período histórico justamente porque a chegada dos alemães acabou desencadeando uma série de movimentos que têm uma característica migratória muito grande, de povoamento das cidades, espalhando assim as colônias ali alemãs no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, até chegar ali um pouquinho mais para cima, ali no Paraná e em São Paulo. Então, esse é o marco inicial aqui do nosso assunto, né? De quando os alemães chegaram. E junto com esse movimento migratório aqui dentro do sul e do sudeste do Brasil, enquanto eles espalhavam, disseminavam ali os seus povos, eles também aproveitavam para disseminar um pouco de cultura e dos seus costumes, que já eram muito mais antigos do que os costumes dos povos que estavam aqui. E durante esses eventos migratórios, eles sentem a necessidade da criação de alguns espaços próprios para as colônias poderem compartilhar um pouco dessa cultura. Sejam eles espaços que forem para a prática cultural de cantos, por exemplo, de danças que fossem folclóricas ali e mais antigas ou culturais, e também a prática de atividades físicas. Então, por não encontrarem locais de prática muito próprios para que eles pudessem melhor fundamentar, disseminar e até mesmo participar das próprias práticas, durante os movimentos migratórios, eles optaram por criar eles mesmos os próprios espaços e ali mesmo eles começarem a difundir para as gerações que fossem chegando um pouquinho mais dessa cultura que eles traziam desde a imigração. Então, esse também é um grande marco de eles tomarem uma grande iniciativa para poderem fomentar um espaço para a própria prática, né? Isso é muito diferencial de
brigar eles mesmos pelos próprios espaços. Então, a partir desse momento, eles acabaram por criar alguns desses espaços para não só para fomentar essas práticas mais culturais, mas também para amparar os descendentes de alemães que estavam chegando ali, né, dos movimentos imigratórios, estavam vindo da Alemanha até para o Brasil, e para poder amparar aqueles que não tinham tanta condição em relação a outros que, por terem chego antes, acabaram prosperando ali, por terem chego antes e começarem a trabalhar antes, por exemplo, né? Então, com foco nesses dois principais objetivos, que no dia 7 de setembro de 1899, um dos imigrantes alemães que tinha chegado há 2 anos antes, só em 1897, que era o Hans Noblin, alguém me corrija aí se eu estiver errado, mas eu acho que a pronúncia está correta, foi quem foi o fundador na época, Sport Clube Germânia, que era ali dos primeiros indícios dessa grande fundação desses grandes espaços de prática e de cultura alemã. O Hans, ele na época tinha por volta de 20 e 21 anos, e ele era um grande amante e praticante do futebol. E quando ele vem para o Brasil, ele traz consigo uma quantidade de artefatos esportivos, como algumas bolas, os próprios uniformes que eles utilizavam na Alemanha na época. E tá aí uma curiosidade muito legal que está destacada no centro de memória deles, que o Hans ele era de Hamburgo, da cidade de Hamburgo, lá na Alemanha. E ele praticava futebol por muito tempo lá, desde pequeno. E o clube em que ele praticava tinha as cores azul e preto. Então, quando ele chega no Brasil e traz esses uniformes e funda o clube, ele acaba eternizando essas duas cores aí, que são reconhecidas até hoje por serem serem a marca do Esporte Clube Pinheiros, né? Então, as cores elas não se modificaram durante o tempo. Isso é muito legal, diferente de alguns outros clubes em que a gente vê que existe alguma repaginação visual. No caso do Pinheiros, isso não ocorreu. Então, ele chega com essa mentalidade europeia aqui no Brasil, de regulamentos, de práticas esportivas europeias, e a partir do momento em que ele funda o Esporte Clube Germânia, com essa ideia principal, né, de fazer um ambiente de prática de futebol para todos os ali imigrantes alemães, ele acaba por fundar o até hoje conhecido Esporte Clube Pinheiros, já com uma mentalidade voltada para a atividade física, que é ali mais relacionada com o método alemão de ginástica, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Então, desde a sua fundação, o Pinheiros já vem ali com grandes indícios de uma boa história esportiva, uma boa relação com a prática esportiva e de atividade física. E é interessante os dados que a gente acabou levantando, porque o clube ele chega ali para fomentar uma prática específica, que era o futebol, que na época era só praticado ali pelas colônias inglesas que já estavam aqui no Brasil e na cidade de São Paulo especificamente. Ele acaba trazendo um outro nicho de pessoas, né, com a prática do futebol alemão, e essa prática se torna tão interessante em que os números dos associados, que conforme o pessoal, os imigrantes iam chegando na cidade e sabiam desse clube, da existência desse espaço para todo um compartilhamento de cultura e informação dentre os próprios povos, esse clube ele acaba se tornando muito atrativo. E é incrível notar que 10 anos depois da criação do clube, ele contava já com 200 associados. E, sei lá, em outros 20 anos esse número dobra. E em 1930, por exemplo, ele chega a 1.300 associados. Então, destaca aí uma importância para esse espaço, para esse tipo de prática ali daquela época. Que é muito interessante de se perceber como uma prática esportiva pôde atrair tanta gente por conta de um espaço comum, né, de uma cultura comum que eles tinham ali. É interessante, o professor Pedro até nos escreve aqui, dessa imigração alemã no país,
E junto com os imigrantes, na verdade, nos navios, vinham diversos aparelhos da ginástica que ia, Olha que e interessante. exatamente já bastante visionário, porque ele não poderia, na verdade, prosseguir nessa continuidade se ele também não tivesse esse aparato. Sim, com E eu certeza. vejo realmente a imigração alemã como uma bênção para o nosso esporte. Lógico que inicialmente não era a natureza esportivizada, mas a ginástica e todos esses desdobramentos. Uhum. Então, certamente começou, pelo meu, né, entendimento, vejo que essa ideia da preservação da cultura, das tradições, além, né, de todas as outras características dessa etnia, foram bastante propulsoras, né, de manter essa prática também, porque ela fazia parte da própria cultura. Né? Exatamente. Muito interessante. E você comentou E bom, também, depois ele ter... Oi, pode falar. oi, desculpe, e também assim, lendo um pouco da história, que realmente é a minha área de pesquisa da história, mas foi bem interessante que você comentou que havia um forte interesse pelo futebol, por um Sim, grupo, né, uma pessoa, né, na verdade, os alemães, mas que isso depois foi sendo ocupado pela ginástica. Então, exatamente. mostrando toda essa força, não só do Ian, da sua prática, mas eu acho que também muito porque ela era um método, quer dizer, é um método muito propositivo. Sim, Então, eu acho que isso foi bem interessante, porque num país que o futebol ganhou tanta projeção, e dentro de um contexto tão tradicional, conseguir, na verdade, até conviver de uma forma até harmoniosa. entendi. É realmente muito interessante de perceber essas coisas de acordo com esses dados, né? São coisas que os dados estão ali, às vezes a gente acaba não percebendo ou percebe de uma forma muito mais sutil, né? Como essa relação com o método, por exemplo. Muito legal. E bom, apesar de o clube ter sido fundado em 1899, ele só foi chegar à sua sede no ano de 1920. Ele acabou passando por diversos diferentes bairros, porque apesar de serem alguns espaços livres e relativamente grandes, eles acabavam não se estabelecendo num lugar só por diversos fatores, até que em 1920 ele chega ali à margem do Rio Pinheiros, né? E aí, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, já um pouquinho mais adiante no tempo, os clubes de origem alemã da cidade de São Paulo, de todo o Brasil, na verdade, tiveram de se nacionalizar, justamente por essa relação com a cultura alemã e acabaram sofrendo ali algumas recessões por parte do governo federal. Então, o Esporte Clube Germânia acaba renascendo como Esporte Clube Pinheiros, justamente ali por estar à margem do Rio Pinheiros, né? E isso conta muito da história do clube também, porque envolve todo um contexto social que acaba atingindo aqueles imigrantes dentro de um ambiente ali de guerra, né, no qual eles provavelmente não estivessem envolvidos, mas acabaram ali tendo que politicamente ceder esse nome justamente por essa relação com uma das grandes envolvidas na Segunda Guerra Mundial, né? E atualmente ele é considerado, como eu já comentei, o maior clube da América Latina em termos de área física, né? Segundo o site do clube, ele conta com mais de 39 mil associados, que é um número bem expressivo, principalmente pensando, né, na cidade de São Paulo. Ele desenvolve 35 diferentes modalidades olímpicas e já formou alguns atletas que foram responsáveis por trazer 12 medalhas das medalhas olímpicas que o Brasil tem aí na história, né? Sendo ali o mais próximo de nós, e mais recente também, o Arthur Nori, que conseguiu a medalha de bronze aí nos Jogos da Rio 2016. Ele foi cria do Pinheiros desde sempre, né? Desde pequeno. Quando ele começou no judô, depois acabou migrando para a ginástica.
Então, eu vejo, lógico, assim, eu até tive uma passagem bem breve nos primeiros, mas certamente muito mais pelo nosso grande mestre, por toda a história que ele prescreveu e escreveu, a professora Yumi também. Então, o Pinheiros, ele ganha essa grande projeção da ginástica competitiva, mas ela também teve seu momento ali, né, como você comentou, na década de 50, 60, ainda com esse caráter mais demonstrativo e muito mais próximo dessa natureza voltada para a formação, educação. E aí nós temos que destacar que, não, eu não sei, o professor Público não acompanha o mas com certeza, na década de 60, quando eles chegam ao clube, cria uma nova perspectiva ou uma nova trajetória para essa ginástica, que já acontecia nesse processo competitivo nos outros estados, nas sociedades, mas esse protagonismo de ambos foi decisivo para esse rumo competitivo da GA e que se mantém hoje, ou seja, os treinadores, toda a equipe, atletas, se beneficiam dessa história que eles demarcaram. Isso, Então, é bem interessante, sim, porque houve, inclusive, o professor Público comentava na outra live, que com a chegada dele, da professora Yumi, e mais o aporte técnico do treinador japonês, principalmente no início da equipe de ginástica artística masculina, se tornou imbatível durante várias temporadas. Vários anos, né? Exatamente. Então, como é importante essa história, não só desde a chegada do país até a adentração de São Paulo, como todo esse trabalho que foi feito por dois grandes gigantes. E houve um período um pouco hiato, vamos dizer, em termos competitivos, e depois ele retoma sob a coordenação de outros também competentes treinadores. E aí vem, inclusive, esses resultados bastante marcantes, internacionais, mas também, como eu disse, não dá para trazer um mérito só para este momento, mas eles todos se beneficiaram aí da história que eles construíram. E hoje um dos ginásios mais importantes, inclusive equipados. Mais modernos, né, também, que a gente tem aqui no Brasil. E depois também vai ser um pouco objeto da nossa conversa. Mas verdade. Vamos guardar para mais para frente. Aproveitando que você comentou justamente sobre essa relação, né, do clube com a ginástica, a gente vai passar aí para esse segundo momento, para comentar um pouquinho sobre a relação do clube com o método alemão, né? Então, que nem a professora comentou, o método alemão de ginástica ele é um método muito mais propositivo, diferente de outros métodos como o método natural francês, por exemplo, né? E talvez essa tenha sido a principal característica atrativa para esse tipo de prática ser utilizada dentro do clube também, né? Então, como a gente já comentou aí agora há pouco, a princípio, essas práticas ginásticas que eram realizadas no clube, elas tinham como objetivo gerar um condicionamento do corpo, gerar saúde para os seus praticantes, né? Como eram as premissas do método alemão lá da Alemanha, o método alemão original. E aí, inicialmente, essas práticas elas eram realizadas principalmente por mulheres e por crianças, justamente por ter essa característica um pouco mais relacionadas à saúde, né? Então, na nossa análise imagética com os documentos oficiais que a gente conseguiu lá no Centro de Memória,
isso fica muito claro, que nas fotos mais antigas é muito mais comum de se ver mulheres e crianças praticando, principalmente ao ar livre, os exercícios de ginástica, justamente com esse objetivo de manter o corpo saudável, da melhor forma possível, que é fazendo atividade física, né? E até aquele momento a ginástica era praticada de modo competitivo ali, de acordo com o livro do professor público que nos assiste aí. Na Associação de Cultura Física e no Clube Ginástico Paulista e também na Escola de Educação Física da Força Policial, mas não com um caráter competitivo, mas com um caráter formativo, né, de sistematização de treinos, por exemplo. E aí eles acabavam sofrendo, esses outros locais sofriam mais influências de outros tipos de métodos de ginástica diferente ali do Pinheiros, que tem toda uma relação ali cultural, e acabou optando por esse método alemão de ginástica. E aí então, dentre as décadas de 50 e 60, essa ginástica ela passa a ser um novo espaço dentro do clube. Ela se institucionaliza como a ginástica de aparelhos e solo, que era um nome ali trazido pela Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo na época, né? Que tinha sido fundada em 1956. Então ali bem no meiozinho da década surge uma instituição para institucionalizar a modalidade como esportivizada, como um processo de competição, né? E então o clube passa a olhar para essa modalidade como uma outra forma. Ao invés de só utilizá-la para condicionar o corpo, para gerar saúde, para fazer demonstrações, que também foi um campo muito explorado pelo clube durante muito tempo, ele passa a ser, a modalidade da ginástica passa a ser olhada com um olhar competitivo, com um olhar esportivo, para que ali começassem a serem formados os primeiros atletas do clube, né? E aí, no ano de 1900... Oi, professor. Pode falar. Desculpe te cortar, mas acho que é importante. Pode falar. Você comentou realmente que o método alemão ele tinha uma força nos clubes, nas sociedades, mas não nas escolas. E que o método francês que teve mais força. Só uma ressalva até, os colégios que se voltavam para esse público de origem germânica, aí sim, provavelmente eles adotavam muito mais a alemã, né? Como foi hoje nós vemos. Estou falando mais contemporâneamente, que é o caso do Porto. Então, colégio tradicionalmente de origem alemã, né? Seguindo aí o pouco da cultura. E que adota muito a ginástica, né? Não só a ginástica artística, mas a ginástica dentro do seu ginástica de forma geral, né? Isso, Entendi, muito legal. Muito legal mesmo. Então, retomando ali o processo de esportivização, né? A gente tem a filiação da Confederação Brasileira de Desporto na época, né? A CBD, a Federação Internacional de Ginástica nessa mesma década, em 1951. E até o professor Públio comenta aí que em 1956 foi o desmembramento da Federação Paulista de Halterofilismo e da Federação Paulista de Ginástica. Então, mais um marco importante aí para esse processo de desportivização da modalidade, que no Sul já ocorria justamente pelo movimento imigratório ter levado a maior parte dos imigrantes para aquele lugar, e aqui em São Paulo ele acaba demorando um pouquinho. Mas a partir do momento em que se institucionalizam as principais organizações esportivas que regulamentam aquela prática, o clube então passa a ter um olhar diferenciado e a desenvolver a ginástica como uma forma competitiva, né? Então, e sem deixar, claro, o caráter demonstrativo também, que foi muito importante, porque, de acordo com o que consta no acervo do clube, essas ocasiões comemorativas eram muito frequentes e em quase todas essas ocasiões comemorativas tinham demonstrações de ginástica. Sejam elas das pessoas que utilizavam da prática para condicionar o corpo e gerar saúde, ou da prática competitiva a partir da institucionalização aí
E é da interessante modalidade. porque outras modalidades também, vamos dizer, usavam a ginástica dentro das suas práticas, né? Então, o pessoal do remo, da natação, e aí deu a entender que a ginástica tinha, além da prática dela, ou seja, a demonstração, seja para a competição, mas também ela tinha um caráter de preparação, condição Sim, física. Então, de esse processo, sistematização do treinamento, né? isso não só para a ginástica em si, mas para as outras modalidades também. Que é hoje um discurso bastante utilizado, inclusive por mim também, Legal. dessa condição que a ginástica pode ser desenvolvida, da preparação corporal, da preparação de capacidades e outros aspectos. Muito legal. E é legal de notar que a ginástica, que nem a senhora comentou, a ginástica era utilizada para esses outros esportes que já eram modalidades, já eram institucionalizados, já eram competitivos, já tinha esse caráter, e mesmo assim acabaram se apropriando de uma outra atividade que, mesmo não tendo ali um caráter necessariamente competitivo, né, até ali o meio da década de 50, mas acabava ali se apropriando desse método para poder colaborar na preparação. Então Que na esse verdade era fator o é bem... era a essência do né? Era a preservação da saúde, não só física, mas a mental também, mas dessa manutenção do funcionamento, visando prevenção, saúde, então, esses princípios ainda bastante presentes, ainda que se Legal. Muito ainda legal. se utilizasse como um final, mas um meio nos outros esportes. Legal. Muito legal mesmo. E aí, desde então, o clube então passa a formar diversos atletas, tanto na modalidade masculina quanto na feminina, né? Como é o caso da professora Yumi, que a gente já citou algumas vezes, que chegou a ser campeã brasileira, campeã sul-americana, treinando no clube, né? E aí conta, acho que desde o início do processo de profissionalização, que o clube ele conta com equipes de principalmente treinadores de ginástica que são referência na modalidade para tanto dentro quanto fora do país, né? A senhora comentou agora há pouco sobre o treinador japonês e é muito comum na história do clube de trazer treinadores estrangeiros tanto para dar sessões de treinamento quanto para apresentar alguns cursos, né? No livro do professor Públio tem algumas imagens de treinadores franceses, treinadores japoneses. Atualmente, os coordenadores da modalidade, que é da ginástica artística no clube, é o Raimundo e a Hilda de Blanco, um casal que a gente também tem muita admiração. Então é muito legal de notar como eles sempre se empenharam em trazer um pouco dessa visão de ginástica mais europeia ou de diferentes nacionalidades para dentro do clube, como isso funciona para eles também, né? Porque eles conseguiram Eu acho desenvolver que grandes esse atletas foi aí, um momento desenvolver uma ginástica de alto nível. no clube, com a saída, como eu comentei, então com a saída do professor Pugli e da professora Yumi, eles tiveram que preencher esse espaço de treinadores à altura. E na época também, não havia tantos treinadores. Eles optaram, então, inclusive, o Russo foi contratado, passou também, eu não lembro se o cubano passou por lá, não sei se foi essa informação, não tenho. Mas houve, então, aquele hiato que eu falei, foi bem durante essa transição, com essa saída dos dois. Então, houve uma certa rotatividade de treinadores até fazer esse ajuste de todo de adaptar ao contexto, aos atletas, às condições de trabalho. Então, tudo isso acabou tendo uma consequência para o clube. Né? E aí, depois, com a vinda dos dois que você comentou, os argentinos, Raimundo e Pitti, a ginástica ganha um outro formato.
ou Um outro segue, vamos olhar, dizer, né? essa linha da competição, mas ganha um outro formato, até porque foram formados em outras escolas. E o que é bastante emblemático no Pinheiros hoje, isso eu entrevistei o professor Raimundo Blanco, que a ideia deles hoje é estimular que os atletas, quando encerram a carreira, mantenham-se como treinadores. Lógico que, né, não dá para poder Legal. tudo, mas hoje, se você observar, eu acredito que todos, pouquíssimas exceções, e eles têm muitos treinadores, foram atletas do clube. Isso é muito legal, É. porque eu acho que ajuda a manter uma linha de pensamento pedagógico ali do que é o treinamento, de como ele é ali dentro do clube, e mantém uma tradição também, de uma cultura que é muito visível nessa manutenção da cultura ali no próprio clube. Eu acho isso bem legal. Então, inclusive, quando você falou essa linha pedagógica, mas muito mais do que isso, é manter a filosofia de trabalho, né? Uhum. Então, essa proposta de trabalho, que não é só uma questão técnica, é todo, porque isso cria uma ruptura quando você pega um treinador, principalmente aqueles que estão Uhum. no comando direto, né? Um coordenador, um head coach. Então, foi exatamente isso que aconteceu, mas eles souberam virar essa página. Mas hoje é uma característica bastante forte deles. E com pouca tendência a contratar, inclusive, estrangeiros, porque hoje eles conseguiram estabelecer aí uma linha de trabalho própria. Legal, né? E isso não é algo que é visível em outros clubes, né? Que sejam. Acho que até mesmo em outras práticas esportivas, como no futebol mesmo, a gente não vê essa identificação tão grande com uma filosofia de trabalho, com essa relação treinador e atleta, né? E inclusive, eles, lógico que, como eu falei, esses resultados que são fruto do trabalho de todos, historicamente, somente a medalha olímpica, mundial, pan-americana, levaram o patamar da modalidade hoje como as três principais do clube. E no clube, É o verdade. porte, que é o Pinheiros, isso é muito representativo em termos de apoio, em tudo, em todo sentido. Né? Então, Com isso certeza. também é um ponto que vai fazer o esporte crescer lá dentro mais ainda. É verdade. Isso é verdade. E, bom, acho que pelo fato de o clube ser o primeiro a se apropriar do método alemão de ginástica aqui na cidade, ele acabou servindo de inspiração para que outros clubes da cidade também pudessem se adotar, se apropriar dessa prática, né? Então, como a gente já comentou aqui, se até outras modalidades já se apropriavam do método de treinamento, do sistema de treinamento para qualquer fim que seja, né? Outros clubes que acabaram sendo fundados posteriormente, depois do Pinheiros, acabaram também se apropriando desse tipo de método. Então, eu acho que é correto a gente afirmar que, além de um clube pioneiro, ele foi um grande difusor do método alemão e também das práticas de ginástica aqui na cidade de São Paulo, né? E é interessante que, nessa entrevista que eu tive com o professor Blanco, com a professora Pitti, eles têm uma demanda muito alta de praticantes. Porque isso também demonstra a força da ginástica nesse contexto. Né? Não tanto o que eles comentaram é que muitos sócios, inclusive, querem praticar ginástica. Com lista de Olha só que espera. legal. Sim. Agora, um grande desafio é fazer com que esses sócios se interessem pelo competitivo. E É, aí eles eu acho que esse é o preenchem grande essa ponto, né? lacuna
com os famosos militantes. Militantes. Ou eles, inclusive, fazem seleções de atletas já com um pouco de história na ginástica, convidam atletas, né, pelo apoio que eles podem proporcionar. Então, veja que um clube com tanta tradição em ginástica, uma demanda de sócios, também enfrenta problemas nessa questão da continuidade para a competição. É verdade. Complicado, né? Uhum. E, bom, aproveitando que você já comentou sobre a tradição do clube, né? Vamos entrar aqui no último tópico, que é sobre a análise imagética que a gente fez com os dados obtidos da pesquisa, né? Que, aliás, vou reforçar mais uma vez essa importância do Centro de Memória Hans Noblin, que foi criado no ano de 1991 e se mantém até hoje, né? É um marco dentro aí dessas instituições na cidade de São Paulo, porque ele preserva toda uma história, além do esporte, uma história social, que é tão importante para a cidade, que é a história do clube, né? Então, de acordo com a nossa pesquisa, que foi financiada pela FAPESP, algumas pesquisadoras foram até o Centro de Memória em 2014 e conseguiram obter alguns dados, alguns documentos importantes que não estavam no acervo digital do Centro Pro Memória. Que, aliás, fica aí o convite para quem tiver mais interesse, mais curiosidade. É um centro virtual, ele tem um grande acervo virtual disponível gratuitamente para quem quiser acessar. Lá no site do Pinheiros tem o link, então para quem tiver mais curiosidade, é uma boa oportunidade. E aí a gente destacou algumas coisas desse acervo, né? Porque o principal foco dessa visita foi a de conseguir reunir algumas imagens, alguns documentos que retratassem essa prática da ginástica lá no início, desde a fundação do clube, né? Então, de acordo com as análises que a gente fez, fica muito claro que a ginástica ela sempre esteve ali presente no clube, mesmo que não, muito antes da prática competitiva, né? Como a gente já comentou, ela era utilizada em demonstrações para condicionamento do corpo e para geração de saúde, praticada principalmente por crianças e mulheres lá no seu início. E além disso, a gente diagnosticou alguns outros fatos importantes, como, por exemplo, a vestimenta dos praticantes de ginástica era muito própria. Então, se criava uma identidade visual com as pessoas que praticavam ginástica. Da mesma forma que se identifica hoje como quem vai praticar natação ou quem vai praticar judô. Existe uma vestimenta que é própria para esse tipo de prática, e com a ginástica não seria diferente desde a criação do clube. Então, existia uma espécie de uniforme ali dos praticantes e eles utilizavam essas roupas, claro, para realizar a prática. Eu acho que isso é importante porque cria identidade também do grupo. Exatamente. Né? E eu acho que até faz parte do próprio ritual da prática. Né? Então, isso é bastante importante, assim como na natação, em qualquer prática. Além da questão da própria segurança, como você comentou, da validação, mas ela também acaba criando uma identidade do grupo, né, como você comentou. Lógico que se nós olharmos para o mundo também, aconteceu nessa mesma evolução a vestimenta, desde então a não participação das mulheres, depois a participação das mulheres. Então existia todo aquele preconceito e toda aquela normatização de o que ela poderia praticar, o que ela poderia fazer, e até na questão da vestimenta e do aparelho também. Mas tudo isso cria uma identidade, importante, seja os grupos etários, crianças, diferenciados, né? Os próprios adultos, né? E eu vi algumas imagens, é bem interessante toda essa organização também. Por isso que eu gosto de falar muito nessa ideia da proposição, porque o método alemão, ele pregava essa questão do grupo.
o espírito do grupo, Uhum. o esforço em comum do grupo, né? Dessa cooperação, camaradagem e tudo mais. Então, isso você vê, ela se preserva também no modo de como eles se apresentam, né? Que a professora Eliana comentou aqui, exatamente, é a questão da identidade. Da identidade, E bem com certeza. demarcada nessas imagens. É Aliás, muito verdade. bonita. Eu acho que quando a gente olha para a estrutura do ginásio, isso também acaba aparecendo um pouco, né? Porque, que nem o professor público comentou agora há pouco, quando o Hans chega ao Brasil, ele traz consigo ali alguns aparelhos. E nas imagens que a gente observa, esses aparelhos eles são muito próximos do que eram. Não sei se eram realmente oficiais, mas eles parecem ser muito próximos dos que eram os aparelhos oficiais para a prática na época. E eles eram dispostos no ginásio de uma forma que ainda se mantém muito semelhante em termos de lógica ali, de organização, até hoje, né? E isso também acho que faz parte da identidade, tanto do método, quanto da prática ser realizada ali naquele ambiente, né? De toda aquela cultura do ginásio dali de dentro. É porque a ginástica artística realmente ela tem uma microcultura muito, com muita identidade, né? Muito própria, né? Então não é só na questão do movimento, do aparelho, de vestimenta, tem todo um ritual também, inclusive linguístico, que foi um dos trabalhos que o professor Maurício fez, inclusive ele fez no Clube Pinheiros, né? Então, Olha que legal. é um clube etnográfico lá, e realmente isso se confirmou, toda essa cultura, linguagens que não são só linguagem falada, né? Linguagem por símbolos, por códigos, por vestimenta, por comportamentos, né? E o método também é isso, né? Ele cria um código de comportamento, disciplina, comportamento. Então foi bem interessante porque ele conseguiu enxergar tudo isso. E não é só no Pinheiros, óbvio, mas ali ficou muito demarcado. Eu acho que é justamente por essa característica de ser um clube centenário, um clube que trouxe ali uma ideia original lá de quem criou o método para cá, e como isso se mantém até hoje, fica reforçado essa ideia da identidade, né? Tá, verdade. Estão comentando aqui que nosso horário já está acabando, infelizmente. É verdade, mas Mas é como uma aula. a prosa estava muito boa. A prosa teve muito boa, professora. Queria deixar aqui os meus mais sinceros agradecimentos pela sua participação e colaboração, não só na pesquisa, quanto na live também. Dizer que é sempre um prazer conversar com você, eu sempre acabo aprendendo muito, sempre é uma troca muito, muito, muito especial. E em nome do laboratório, queria agradecer sua presença mais uma vez aqui no nosso programinha de divulgação científica. Eu imagino, né? O que sempre é curto, até quando se trata de história, porque nós sempre temos tanta informação, o professor Fulvio aqui, que é a nossa grande lenda, né, da ginástica. Grande lenda, né? História viva. Né? E ele comenta aqui que o Stan fabricava aparelho de ginástica alemã, foi ginasta e presidente da federação. Olha Como só. eu falei, os alemães trouxeram essa riqueza que foi a ginástica para o Brasil, né, sem desmerecer os demais. E lógico que essa ideia original, que é o desafio do corpo, nos exercícios dos aparelhos, né, ele se mantém, mas lógico, hoje, por exemplo, temos a profissionalização que traz um outro cenário de prática, né? Mas essa contribuição ela foi absolutamente importante. E mais importante é ter tido um clube como Pinheiros, né, no caso em São Paulo, tem outros locais, mas
o estabelecimento desse clube permitiu que essa história não só se mantivesse, como ela também se perpetuasse na prática, né? E ela traz, lógico, ela carrega no tempo mudanças, e nós não podemos segurar essas mudanças com o decorrer do tempo. É verdade. Mas mais importante também é esse acervo que eles criaram e esse trabalho que vocês também hoje desenvolvem. E como outros também eu vi, a professora Evelise e outros colegas também, o professor Pedro, que de fato estuda história, e no meu caso, mas como tudo isso, então como o papel do Pinheiros foi importante na perpetuação dessa cultura. Acredito que hoje o clube, até porque ele não recebe só descendentes de alemães, mas de alguma forma consegue preservar isso, o que é bastante meritoso. Com certeza. E como nós estamos aí com o tempo, então, antes que feche aqui, eu queria agradecer novamente essa oportunidade de dialogar com o tema, com a LAPEG, um grupo bastante representativo da ginástica, e você também representando o LAPEG. E agradecer, porque foi um momento importante de selar o método alemão, né, no país, o seu desenvolvimento e toda a sua trajetória até esportiva. E também reforçar que o quanto é importante nós preservarmos esse conteúdo no curso de graduação. Talvez seja o único momento em que os graduandos consigam entender e talvez como é rico, né? Então, eu sei que essa história é viva na figura somente do professor Públio, dos colegas que inclusive a professora Eliana, que estuda história, mas é tão importante também mantermos nos programas dos cursos superiores esse conteúdo, porque nós percebemos aí um corte muito grande aí em disciplinas de ginástica. Infelizmente, né? Eu tive 5 ou 6 ginásticas na graduação, uma delas a professora Elina, e isso é cada vez mais raro de acontecer. Então, é importante, sim, mantermos a história da ginástica, as práticas da ginástica, não só olhar para o conteúdo hoje, que é o competitivo, mas tudo, desde a prática lazer, escola, até o alto rendimento. E também nessa perspectiva sociocultural. Então, eu agradeço mais um Assina embaixo, professora. A oportunidade, a você, por todo esse empenho, a professora Lica e todos os colegas aqui que participaram. E também, assim, porque foi muito, para mim, foi uma honra ter o professor Público, na verdade, né, o professor Evelise, me ouvindo, nos ouvindo, na verdade, e também aqui compartilhando mais um grande momento, pena que nós já estamos no encerramento, e acho que você tem aí mais um anúncio a fazer, né? É, isso aí. Queria agradecer a todo mundo que assistiu aí pelas as nossas lives e dizer que a partir da semana que vem temos tema novo. A live fica salva aí no IGTV e depois ela vai para o YouTube também, editada bonitinha. Certo? Obrigadão mais uma vez, professora. Obrigada tchau, a vocês. Até mais. Obrigada, Lica. Um grande abraço. Tchau, Vamos manter a história viva. Isso aí.